A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus, ou seja, a Escola Bíblica Dominical, a classe dos adultos. E nessa oportunidade que Deus nos concede, nós vamos estudar a lição 8. A lição 8 da classe dos adultos. E o título da nossa lição é Jesus e a Mulher Adúltera, a manifestação da graça em meio à condenação. Seja bem-vindo a você ao canal, professor de Escola Dominical. Eu sou o presbítero Florival e nós estamos aqui mais uma vez para aprendermos, mais um pouquinho a palavra de Deus. Como já foi dito, nós vamos estudar a lição 8. Como é de costume, nós vamos ler o texto áureo, a verdade aplicada e o texto de referência. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal. Você que é crente, que é professor, você que serve a Deus, você que gosta de aprender da palavra de Deus, você que é aluno da escola dominical, se inscreve no nosso canal, pega o seu dedinho e clica aí, não custa nada você nos ajudar a crescer, no YouTube. Está aí nos motivando para que nós possamos continuar, estudando, continuar estudando as lições da escola dominical da classe dos adultos. Então aqui o título da nossa lição é Jesus e a Mulher Adúltera, manifestação da graça em meio à condenação. Vamos ler aqui o texto áureo, a verdade aplicada, e também um texto de referência. Vamos ler aqui então. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. João capítulo 8, no versículo 10. Verdade aplicada. Perdoar uns aos outros como fomos perdoados por Deus em Cristo é uma das marcas do verdadeiro cristão. Ou seja, aquele que foi perdoado por Deus, e tem comunhão com Deus, conhece o amor de Deus, certamente ele também irá perdoar. Porque se ele não perdoar, ele não será perdoado. O texto de referência nosso está lá no Evangelho segundo João, no capítulo 8. Capítulo 8. E pondo-se no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. Ato adulterando. Na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia eles, tentando-o para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhes, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Esse aqui é o texto de referência, que é embasado. Aqui o comentário, as lições aqui, a lição, que é baseada nesse texto de referência. Aqui o esboço da lição é dividido em 3 tópicos, Primeiro, o adultério, um pecado com consequências feridas e profundas. Consequências feridas e profundas. Aqui no segundo ponto do primeiro tópico, nós temos reconhecendo o adultério. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O adultério é uma afronta ao Criador. Terceiro, o sexo foi criado por Deus. Aqui no segundo tópico nós temos perdoador ou acusador. A malícia dos acusadores,
Segundo, Jesus ignora os acusadores. Terceiro, o advogado fiel. Aqui no finalzinho, né? Aqui do esboço da lição, no finalzinho do terceiro tópico, nós temos: Jesus nos ensina a perdoar. Primeiro, o perdão, uma expressão de amor. Segundo, perdoados e perdoando, compreendendo o perdão. Então, esse aqui é o esboço da lição. Como é de costume, é dividido em 3 tópicos. Dito isso, nós vamos aqui estudar um pouquinho, fazer, né, os comentários aqui desses 3 tópicos. Lembrando aos irmãos que aqui é só um resumo. Não vamos ler tudo aqui que está escrito, o esboço da lição. Aqui é só um resumo aí de meia hora, 35 minutos. Né? Mas aqui nós vamos falar coisas importantes aqui nessa aula, principalmente para você que é professor, para que você possa se aprofundar nessa lição e ela possa servir para você de subsídio. Ela possa servir para você de subsídio, para que você possa se aprofundar, né? E enriquecer também a sua aula, que vai ser ministrada dia 24 de agosto, a 8ª lição, a lição de número 8, né? Da classe dos adultos. Então vamos lá para o estudo. Reconhecendo o adultério. O adultério acontece quando um dos cônjuges se envolve em um relacionamento amoroso extraconjugal. Segundo a Bíblia de Estudo Plenitude, é uma relação sexual ilegal, é incompatível com as leis harmônicas da vida familiar no reino de Deus. Como viola o objetivo original de Deus no casamento, está sob o julgamento de Deus. Aqui a definição aqui do adultério é um relacionamento amoroso extraconjugal. Extra porque tem outra pessoa envolvida nesse relacionamento, né? Digamos assim, um triângulo amoroso, em que o homem é casado, tem a sua esposa e se envolve com a terceira pessoa, né? Ou seja, a terceira. Ele é o primeiro, a esposa é a segunda, tem a terceira pessoa, em um triângulo amoroso, né? Ou seja, extraconjugal ali. Então, o adultério ele é definido dessa maneira, como uma pessoa que viola um mandamento de Deus. E um dos 10 mandamentos lá no Decálogo, né, no Pentateuco, na Torá, na lei, é: não cometerás adultério. E nós vamos ver que na Bíblia tipos de adultério. Por exemplo, o adultério consumado, né, quando que ele definiu aqui, o pastor definiu, o bispo, é um relacionamento extraconjugal, segundo a Bíblia de Estudo, né? É uma relação sexual ilegal porque ela fere, né? Ela fere os princípios da palavra de Deus. Ela viola os mandamentos de Deus. A palavra de Deus diz: não adulterarás, não cometerás adultério. É um dos 10 mandamentos. Então é um pecado que o homem ou aquela pessoa que vier praticar é contra o seu próximo. Né? Por exemplo, há pecados que apesar de todos os pecados ser contra Deus, né? Porque o homem é imagem e semelhança de Deus, então nós vamos ver que esse pecado ele fere o nosso próximo, que seria no caso a esposa daquela pessoa que é casado. Então, o adultério, né, uma violação do mandamento de Deus, é uma ilegalidade, é um desvio, né? Digamos assim, um desvio de conduta,
né? Tem a ver com o caráter da pessoa. A pessoa que trai a sua esposa uma vez, aí pede perdão para Deus, depois trai de novo, depois se envolve de novo, aí podemos dizer que essa pessoa ela não tem temor de Deus, e podemos dizer também que, biblicamente falando, essa pessoa tem um caráter deformado. Porque todos nós temos uma tendência ao pecado, todos nós temos uma tendência, né, de errar, de pecar contra Deus. A palavra de Deus fala assim, que aquele que está de pé, olhe para que não caia. E no campo da sexualidade, não tem nenhum homem de ferro, não tem nenhum super-homem, não tem uma pessoa, né, que ela possa dizer, não, eu não vou cair nesse tipo de pecado. Então, o que acontece? Nós podemos ver que José, embora não fosse o pecado, ali, quando ele foi perseguido por aquela mulher, nós podemos ver que ele ia cometer um pecado de fornicação, porque ele não era casado. Então, uma pessoa, quando ela comete um pecado, né, um pecado, digamos assim, na sexualidade, ela tem relação sexual com outra pessoa que não é casada, ela comete também fornicação, né? Então, nós podemos ver que esse é o pecado consumado do contato, né? Do contato do homem que é casado com outra mulher num relacionamento extraconjugal, ali é pecado. Mas nós podemos ver também que tem o pecado também espiritual. O pecado espiritual. Qual que é o pecado espiritual? É aquele crente quando ele se faz mundano. Tiago fala assim, olha, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que aquele que se faz amigo do mundo, consiste inimigo de Deus, constitui inimigo de Deus? Então nós vamos ver que aí tem um pecado espiritual, né? Aquele crente que ele é mundanizado, que ele se envolve com as coisas do mundo, é um pé dentro da igreja, outro no mundo. Então Tiago ele fala, né? Ele nos exorta ali, nos repreende, para que nós possamos realmente ser só de Deus, não querer servir o mundo e querer servir a Deus ao mesmo tempo, ficar em cima do muro. E nós vamos ver que tem outro tipo de pecado, que é o pecado, né? O pecado que Israel muitas vezes cometeu lá no Antigo Testamento, quando a nação de Israel ela deixava Deus e se envolvia com outras divindades, né? Ou seja, com imagens de escultura. E nós vamos ver que este tipo de pecado, que também é chamado de apostasia, ele é denominado de apostasia, ou seja, se desviaram, saíram da presença de Deus, trocaram a religião verdadeira, a religião do Deus verdadeiro, por uma falsa religião, né? Uma religião demoníaca, porque nós vamos ver que pela Bíblia, todos aqueles que se envolvem com aqueles que adoram imagem de escultura, a palavra de Deus vai dizer claramente, né, o apóstolo Paulo, que os gentios que adoram imagem de escultura estão adorando os demônios, e não propriamente as imagens de escultura, mas na realidade estão adorando os demônios. Então nós vamos ver que, biblicamente falando, há 3 tipos de pecado. Tem o pecado que o crente se faz mundano, é o adultério espiritual. Tem um pecado que aquele crente ele desvia, volta, ou seja, ele está na igreja, mas ele desvia e volta à prática, né, da idolatria, volta lá para o catolicismo, sei lá para onde ele volta, ele desvia e se envolve com a idolatria. Então, semelhantemente com o pecado que Israel praticou, né, é voltar para os deuses pagãos, como Paulo fala, né, para as imagens de escultura. Então também esse é um pecado, de ordem espiritual. E tem o pecado que é consumado. E tem aquele tipo de pecado, né, que o coração do homem é contaminado pelo pecado, tem um coração contaminado,
Jesus falou que o que contamina o ser humano é o que está no coração dele. Ele fala a blasfêmia, o adultério, a mentira, a prostituição, a lascívia, né? Então, tem aquele tipo de adultério que o homem, ele não tem contato físico com a mulher, mas ele olha para a mulher e ele deseja aquela mulher no seu coração, ou seja, seu coração já está contaminado com o pecado, e ele olha aquela mulher e cobiça no seu coração. Então Jesus fala, aquele que olhar para a mulher. Está em Mateus no capítulo 6, né, o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, lá no Mateus capítulo 6, Jesus falou, todo aquele que olhar para a mulher e desejar no seu coração, já adulterou com ela. Então nós vamos ver que a Bíblia apresenta esses tipos de adultério, que são todos pecados. Mas aqui, o adultério que nós estamos estudando aqui, é o adultério consumado, em que aquela pessoa olha, né? Ou seja, aquela mulher que foi apanhada e adulterada, ela era casada, olhou para o homem, desejou o homem no seu coração, e esse pecado foi consumado, né? Foi concretizado, houve o contato sexual ali. Então é desse pecado que a Bíblia está falando. Mas nós falamos aqui do pecado como apostasia e do pecado também na questão do mundanismo. A apostasia é desviar da presença de Deus e se envolver com a idolatria. É o pecado de apostasia, que Deus falou também que Israel estava adulterando no sentido espiritual, ou seja, Israel era visto como a esposa de Deus, né? E o que eu estou falando aqui está no livro de Oséias, né? E alguns livros dos profetas também no Antigo Testamento. No livro de Ezequiel, no livro de Isaías, no livro do profeta Oséias, em que Israel era retratada como a esposa de Deus, e no momento que ela se desviava da presença de Deus, se envolvia com a idolatria, com outros deuses, Deus chamava Israel como uma mulher prostituta. Então tem também esse significado dentro da Bíblia. É importante dizer. Vamos aqui para o segundo ponto. O adultério afronta o Criador. O apóstolo Paulo nos ensina que o corpo do cristão é templo do Espírito Santo. Portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. Está lá em 1 Coríntios 6,19. O apóstolo é claro e oferece um alerta sobre o assunto. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros herdarão o reino de Deus. Adulterar, portanto, é uma afronta grave a Deus, sendo um ato condenável tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nós vamos ver que no Antigo Testamento, a ordenança de Deus para aquele que fosse pego, né, em flagrante pecado de adultério, deveria receber a pena de morte através do apedrejamento. A pessoa seria apedrejada. E nesse texto que nós lemos, nós vamos ver que os fariseus e escribas, eles pegaram essa mulher no flagrante adultério e veio perguntar para Jesus ali. Mas nós vamos ver, não dá para entender se realmente eles queriam apedrejar essa mulher, né? Mas a palavra de Deus fala assim que eles usaram aí essa mulher, pegaram essa mulher em adultério e usaram, né, este caso aí como um pretexto para tentar pegar Jesus numa armadilha. Porque ele sabia que, embora estava prescrita na palavra de Deus no Antigo Testamento, que todo aquele que fosse pego em adultério deveria ser morto, apedrejado, eles também sabiam que o Império Romano não ia permitir, por questões religiosas, uma pessoa pega, né, no ato de adultério, ser condenada à morte sem o julgamento ou a intervenção do Império Romano neste assunto, nesse caso.
Então eles também sabiam disso. E então eles armaram essa, digamos assim, essa arapuca, essa armadilha para pegar Jesus, para tentar humilhar Jesus e pegar Jesus na contradição ali. Mas Jesus, ele era muito sábio, né? Jesus era muito sábio. E Jesus sabia também a intenção do coração deles, a malícia, né, do coração deles. Jesus, ele continuou escrevendo no chão, como eles insistiram. Jesus, ele pegou e conhecendo a vida de cada um que estava ali, o pecado de cada um que estava ali, ele falou assim: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí eles, acusados, através da palavra de Deus, através daquilo que Jesus falou, despertou a consciência deles, a palavra de Deus, na boca de Jesus, despertou a consciência deles, porque a consciência estava cauterizada pelo pecado. Foram despertadas ali a consciência deles e eles viram que diante de Deus eles também estavam em pecado, tinham cometido pecado. Mas Jesus ele não veio para condenar, né? Jesus não veio morrer na cruz do Calvário para lançar os nossos pecados em nosso rosto. Ele não veio para isso, ele não veio como juiz, ele veio como advogado. E como advogado, Jesus ele pegou e ele pegou e perdoou aquela mulher. E a palavra de Deus fala assim que começou dos pequenos até os velhos, saíram todos, e ele falou: cadê os teus acusadores? E a mulher falou: Senhor, todos saíram. E Jesus falou: eles não te condenaram? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então ali nós podemos ver a questão do perdão. Jesus, ele como Deus, né? Ele sendo divino, ele perdoou aquela mulher e falou: vai e não peques mais. Então essa é a realidade. Então nós vamos ver aqui, né, que a palavra de Deus fala assim que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e, como tal, deve ser preservado. É a palavra de Deus. Então, vamos aqui pular para o segundo tópico. Perdoador ou acusador? O Filho de Deus foi questionado por escribas e fariseus sobre o destino de uma mulher flagrada em adultério. Infelizmente, Satanás continua usando este mesmo artifício hoje, até dentro das igrejas, ocasionando divisões devido às suas acusações. Está lá em Romanos 16, 17. Primeiro tópico aqui, né? A malícia dos acusadores. Os escribas fariseus maldosamente levaram a mulher flagrada em adultério ao templo onde Jesus ensinava. Aqueles homens questionaram o mestre sobre o que deveria ser feito com a adúltera, já que a lei mosaica previa pena de morte por apedrejamento. Então nós vamos ver, como foi falado, o intuito ali, né, a verdadeira motivação daqueles fariseus ali não era querer cumprir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, né? Sendo ali um agente do juízo, ali sendo ali observadores ali da palavra de Deus, desse mandamento, como está lá no livro de Deuteronômio, né? No livro de Êxodo também, sobre os 10 mandamentos: não cometerás adultério. Então quem deveria apedrejar são aquelas pessoas que tivessem visto ali o flagrante, o ato consumado do pecado, ou seja, do adultério. Então, para cumprir ali o que estava ordenado, o que estava prescrito na palavra de Deus. Ali. Então nós vamos ver que o objetivo deles não era esse. Não era cumprir o que estava escrito, mas era pegar Jesus numa arapuca, né? Era colocar Jesus na parede ali,
para tentar envergonhar Jesus, né? E até fazer Jesus se contradizer ali. Ou seja, eram homens sábios, eram homens que conheciam a palavra de Deus, mas eram homens que eram instrumentos de Satanás. Nós podemos ver que hoje em dia tem muitas pessoas que são inteligentes, né, no nosso mundo secular. No mundo em que nós vivemos, na nossa sociedade, tem pessoas que têm curso superior e são pessoas, né, versadas no conhecimento. São pessoas que têm curso superior, são pessoas que têm conhecimento, até da Bíblia. Mas pelo fato de não serem regeneradas, não ter o Espírito Santo, não ter nascido da água do Espírito, são pessoas que passam a ser instrumentos na mão de Satanás contra a obra de Deus, né? Contra a igreja de Deus. Então, aqueles homens lá, embora conhecendo a palavra de Deus, sendo escribas, os escribas eles eram chamados de doutores da lei, os escribas. Só que, naquele momento lá, pelo fato de rejeitarem Jesus como Salvador, de não querer realmente acreditar naquilo que Jesus pregava, nas suas doutrinas, né? Na doutrina que Jesus ensinava, que ele dizia que o Pai que tinha enviado ele para fazer a sua vontade, a sua obra, e dar a vida dele resgate de muitos, os escribas e os fariseus, eles rejeitavam Jesus como Salvador, rejeitavam Jesus como mestre, né? Como profeta de Deus. Então nós vamos ver que infelizmente tem pessoas dessa maneira na nossa sociedade, que embora tenha bom conhecimento, tem formação acadêmica, e muitas vezes tem até conhecimento bíblico, mas por este fato de não serem regeneradas, elas passam a ser instrumentos de Satanás, assim como aqueles homens também foram instrumentos de Satanás. Vamos aqui para o segundo ponto. Jesus ignora os acusadores. Jesus sabia que se tomasse alguma posição, isso poderia prejudicar o seu ministério terreno. Então, de maneira inteligente, para que nem fosse acusado por seus inimigos perante Roma, e nem perante os sacerdotes, ele disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. No livro de Apocalipse, João mostra que Satanás se ocupa com a prática de acusar os discípulos de Cristo. Então podemos dizer aqui que, né, na mesma linha de pensamento aqui do comentário que ele está falando quase agora, né, dentro desse contexto, nós podemos ver que aqueles homens, embora tendo conhecimento da lei de Moisés, né, eles foram os instrumentos de Satanás para acusarem aquela mulher. E Jesus, perante os acusadores, ele falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra contra ela. Aquele que não tem pecado. Irmãos, embora nós sejamos templo do Espírito Santo, embora nós fomos regenerados, servimos a Deus, nós podemos falar que biblicamente, a palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado está mentindo e a verdade está nele. É por isso que nós temos que orar todos os dias, né? Pedindo perdão a Deus, porque nós pecamos por pensamentos, palavras e obras, nós temos uma natureza pecaminosa, nós temos uma tendência ao pecado. Então, por este motivo, nós precisamos orar todos os dias. Porque o pecado, todo dia, ele bate em nossa porta. E a nossa porta, ou seja, o nosso corpo, a nossa vida, precisa estar com as portas fechadas para o pecado. Todo dia o pecado bate em nossa porta, de várias maneiras, nas tentações, na nossa natureza carnal, né? Em várias esferas assim da nossa vida espiritual.
Todo dia nós precisamos renunciar. Precisamos renunciar à nossa vontade, porque a nossa vontade desagrada a vontade de Deus. A nossa vontade vai na contramão da vontade de Deus. Por isso que Romanos capítulo 12 fala assim, olha, apresentai vossos corpos como sacrifício vivo, para que possas entender a perfeita e agradável e boa vontade de Deus. A perfeita e agradável e a boa vontade de Deus para a nossa vida. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Então a palavra de Deus fala para a gente não se conformar com o mundo, mas que nós possamos experimentar, né, através da renovação do nosso entendimento, ou seja, precisamos ter um entendimento renovado através da palavra de Deus e ver que o mundo está lá com todas as suas tentações, com todos os seus atrativos, né? Com tudo isso, e nós precisamos, através da renovação espiritual do nosso entendimento, que o Espírito Santo nos dá através da sua palavra, precisamos falar não, porque a nossa vontade vai na contramão da vontade de Deus. Vamos aqui para o terceiro ponto, já estamos aí com meia hora de gravação. Advogado fiel, quando os acusadores chegaram com um problema a ser resolvido, Jesus os ignorou. Ele se inclinou e escrevia com o dedo na terra. Segundo João, eles interrogaram o mestre com insistências sobre o que fazer com aquela mulher adúltera. Podemos imaginar o pânico daquela mulher diante dos seus acusadores, mas ela encontrou um excelente advogado de defesa. Isso nos faz ver que, embora tenhamos um acusador, Apocalipse 12, 10, o nosso advogado de defesa não perde nenhuma causa. A palavra de Deus fala, filhinhos, gostaria de ler aqui, lá na Epístola de João, no capítulo 2, lá no capítulo 2, que João ele nos apresenta Jesus como nosso advogado. Aqui no capítulo 2 da Epístola do apóstolo João. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então aqui o versículo 1 e 2, né? Filhinho, vos escrevo para que não pequeis, mas se pecar temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, nós podemos ver que Jesus, quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, ele veio como advogado. Ele veio como advogado. Jesus está como advogado neste momento perante o Pai. À direita do trono de Deus, ele está intercedendo pela sua igreja. E lá no livro de Hebreus, no capítulo 8 ou no capítulo 9, não me lembro muito bem, mas a palavra de Deus fala assim, que Jesus em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou, e que no momento oportuno nós possamos clamar a Jesus, porque ele vai nos socorrer no momento oportuno, porque ele foi tentado em tudo, mas ele não pecou. Está lá na Epístola de Hebreus, no capítulo Hebreus no capítulo 8, versículo... Não, me enganei aqui, não é Hebreus não, me enganei. Hebreus no capítulo... no capítulo 7. Capítulo 7. Deve estar lá no capítulo 7. Então nós vamos ver que Jesus ele veio como advogado.
Mas quando a igreja for levada no arrebatamento, quando Jesus voltar para levar a sua igreja, ele não vai vir mais como advogado, ele vai vir como juiz, para julgar os que estão na terra. Né? Então, se você pecou, dobra o teu joelho, peça perdão para Deus. E Jesus, ele como nosso advogado, ele vai interceder pela tua causa, ele vai te perdoar, ele vai aquecer o seu coração, ele vai te renovar e vai restabelecer a sua comunhão com Deus. Então vamos aqui para o terceiro tópico aqui para a gente terminar. Já estou aí com quase 40 minutos. Perdão, uma expressão de amor. Aqui no terceiro tópico, né? Jesus nos ensina a perdoar. A palavra de Deus nos convida a refletir sobre o valor do perdão do Filho de Deus. Quando os acusadores foram embora, Jesus perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? No capítulo 8, versículo 11 do Evangelho segundo João. A mulher, ainda insegura pelo risco de morte, respondeu: ninguém, Senhor. Essa passagem mostra o perdão do Senhor aos aflitos e sem cumprimento da lei. Jesus deixa claro que perdoar não é uma atitude de fraqueza, mas uma demonstração de amor pelo seu próximo. Então, o perdão de Jesus vai revelar o amor de Deus em nossas vidas. O amor de Deus, ele é demonstrado, ele é revelado através do seu perdão pelos nossos pecados, pelas nossas vidas. Então, Deus, ele revela o seu amor por nós. E na oração que Jesus ensinou seus discípulos, a oração do Pai Nosso, está escrito: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, nós podemos ver que Deus, ele nos ama, né? E através desse amor, ele nos perdoa os nossos pecados. E não lança em rosto. Então, Jesus falou: aquele que não perdoar o seu irmão, né? Quando for orar, não perdoar o seu irmão, também vosso Pai Celestial não vos perdoará. E a palavra de Deus diz lá no livro de Tiago, que aquele que não usou de misericórdia, o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, Deus não quer entrar em juízo com o ser humano. Deus evita de entrar em juízo com o ser humano. Mas Deus, ele dá tempo para aquela pessoa se arrepender. A palavra de Deus fala assim que Deus é longânimo. Quando aquela pessoa erra, quando aquela pessoa peca, ele dá tempo. Está na Bíblia isso. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, quando Jesus fala com aquela mulher lá que sacrificava lá aos ídolos e fazia com que os irmãos, os discípulos, né, cometessem pecado de fornicação, prostituição. Jesus falou assim: dê um tempo para que ela se arrependesse. Porque se ela não se arrepender, vou colocar ela, essa mulher que se diz profetiza, em um leito de dores, e grande será o seu ai. Jesus, então, Deus, quando ele vê o servo dele, ou qualquer um de nós que se envolver com pecado, ele dá tempo para que nós possamos se arrepender. Se nós não se arrependermos, com certeza nós vamos ser alvos do juízo de Deus. Deus vai entrar em juízo e vai nos julgar. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos ver que o perdão revela o amor de Deus em nossa vida. Deus, ele quer que nós se humilhamos na sua presença. Reconhecemos que nós erramos, que nós pecamos. Reconhecemos que sem o perdão, sem a presença de Deus, nós não podemos fazer nada. Provérbios 28:13, aquele que confessa os seus pecados, aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança a misericórdia.
O crente, para alcançar a misericórdia, ele precisa confessar o pecado, ele precisa largar o pecado, deixar o pecado. Porque a palavra de Deus fala assim que aquele que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado, mas antes cresce como a semente de Deus, vai crescer, né, vai germinar em santidade, em comunhão com Deus. Meus queridos, vamos parar por aqui. Já estou com 40 minutos aí de estudo, né? Como eu falei para os irmãos no começo, aqui é só um resumo. É só um resumo da palavra de Deus. Chegamos aqui no final. Que Deus abençoe a sua vida. Você que chegou até o final aqui desse estudo, né, desse resumo de escola dominical da classe dos adultos. Que Deus abençoe você que é professor, você que é crente, você que serve a Deus, a sua família, né, a sua esposa, o seu pastor, o seu ministério. Que Deus possa abençoar tremendamente a sua vida. Amém? Você que chegou aqui. Você ainda que não é inscrito no canal, pega o seu dedinho aí, se inscreve no nosso canal, né? Porque não deu para mim gravar a lição 7, tá? Os irmãos possam nos perdoar aí, né? A lição da mulher samaritana não foi possível gravar, pulamos aí essa lição 7, mas com exceção aqui dessa lição 7, toda semana nós gravamos os vídeos, né? Os estudos, da Escola Dominical, Classe dos Adultos. Amém? Eu fico por aqui, que Deus abençoe a sua vida. E eu aguardo você na lição de número 9. A lição de número 9 é a Trindade Divina, o Pai e o Filho em perfeita harmonia eterna. Essa lição aqui é muito profunda, nós vamos estudar aqui. E eu tenho certeza que nós vamos aprender aqui algumas lições para o nosso crescimento espiritual, amém? Que Deus abençoe, eu aguardo você no próximo vídeo, fique com Deus, e eu fico por aqui, em nome de Jesus, amém.